Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a voz média. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, se você quiser e puder me ajudar, contribuir com o trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, vamos falar hoje da voz média, que é uma das vozes verbais do grego. A gente viu já a voz ativa. Em grego vão existir 3 vozes, enquanto em português temos 2, né? Temos a voz ativa e a voz passiva, de certa maneira a voz reflexiva, então de certa maneira são 3 também. Mas enfim, em grego a gente vai ter a voz ativa, que a gente já viu, são os verbos que a gente já aprendeu a conjugar. A gente tem a voz passiva, que a gente vai ver mais tarde, e a gente tem a voz média, tá ali no meio, né? Então, é o que a gente vai ver hoje. Muitas das vezes a tradução da voz média vai ser botando o verbo na voz ativa normal, como a gente já vem traduzindo. Então não tem tanta diferença em termos de tradução, a não ser que você queira dar na sua tradução o aspecto que a voz média costuma carregar. Então normalmente a voz média ela é usada para dizer que aquela ação aconteceu porque o sujeito da ação quis que aquilo acontecesse, era importante para o sujeito da ação. Então, vamos ver um exemplo aqui que eu tirei desse livro. Essa frase aqui, ó, ego luoton huion mu, né? Eu dou banho em meu filho. Essa é a frase. Aqui eu estou usando o verbo na voz ativa, né? Eu dou banho em meu filho. Quando eu pego esse verbo e coloco na voz média, que está embaixo, ó, ego luomaiton huion mu, não se preocupe que eu vou ensinar como é que conjuga na voz média, tá? Não se preocupe. Eu posso traduzir igual, eu dou banho em meu filho, não vai fazer tanta diferença, mas se você quiser dar um aspecto, né, dessa voz média, aqui nesse caso ele está indicando que essa pessoa, o sujeito eu, né, no caso é eu, ego, ele dá banho no seu filho porque é importante para o sujeito da ação fazer essa ação, né? Então ele faz porque ele quer, ele faz porque ele tem vontade, porque é importante para ele. Tá? Se você quiser botar esse aspecto na sua tradução, fique à vontade. Se não, não tem problema. Em português a gente não tem isso, né? A gente não tem essa noção em português. Então, algumas situações é importante colocar, em outras situações não vai fazer tanta diferença por o contexto geral. Em algumas situações também a voz média pode representar meio que uma voz reflexiva, mas são alguns casos bem específicos, tá? Normalmente a voz média tem esse sentido, né? A ação acontece porque o sujeito quer que a ação aconteça, né? Ele faz porque ele tem vontade, né? Porque é importante para ele. Então vamos aprender a conjugar. Então eu vou usar como exemplo o verbo erkomai. Erkomai. Ele já tem essa, a gente já, né? Ele aparece já com essa desinência da voz média. Como é que a gente analisa um verbo? Né? A gente analisa do mesmo jeito que a gente vem analisando todos os verbos. Né? Os verbos vão ser divididos normalmente em 3 partes. Né? Uma parte que a gente chama de raiz, uma parte que a gente chama de vogal temática, e pode ser omicron, como é esse caso aí, ou pode ser epsilon. Vai ser omicron quando a letra que vem depois for mu ou nu, né? Vai ser omicron. O resto vai ser epsilon, né? E depois a desinência. Nesse caso, nós vamos chamar de desinência médio-passiva. Por que médio-passiva? Porque é a mesma desinência para a voz média e para a voz passiva, tá? Então, a gente não vai ver voz passiva hoje, só mais para frente, mas já fique sabendo que a desinência é a mesma. É a chamada desinência médio-passiva. Quando a gente vai conjugar um verbo, esse verbo é regular, a raiz vai se repetir, tá? Então aqui nós temos um esquema, né? Primeira pessoa do singular, PS, pessoa do singular, né? Segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E PP, pessoa do plural. Primeira pessoa do plural,
segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. O famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Eu não coloco os pronomes pessoais porque em grego não existem os pronomes pessoais de terceira pessoa, né? Normalmente a gente usa pronomes demonstrativos para poder dar esse sentido, né, do pronome pessoal. Mas não existe um pronome pessoal na terceira pessoa. Então a gente coloca assim e fica mais fácil. Então se eu tenho um verbo que é regular, a raiz ele permanece igual, né? A raiz é a mesma em todas as pessoas. Então a raiz é epsilon, rho e qui, né? Er. Pois bem, a vogal pode ser omicron, né? Vogal temática pode ser omicron ou epsilon, né? E a desinência da primeira pessoa é mai, ok? Mai. Então, como é mai, né, e a desinência começa então com a letra mu, então a vogal temática vai ser um omicron, certo? Então, essa é a primeira pessoa do singular. Como é que eu faço para acentuar? É a mesma regra de acentuação. Então, eu separo raiz, a vogal temática e a desinência, e eu conto 3 casas de trás para frente, né? Então, 1, 2, 3. O acento vai cair aqui atrás. Então, ercomai é o verbo na primeira pessoa do singular. Ercomai, né? A ercomai pode ser o verbo ir, também pode ser o verbo vir, tá? Pode ser usado nos dois sentidos. Então, ercomai, eu vou ou eu venho. Segunda pessoa do singular. A desinência é sai, tá? Sigma, alfa, iota. Então, a vogal temática vai ser um epsilon, né? Eu só uso o omicron quando a desinência começar por mu ou nu, que não é o caso. Então, vai ser assim. Como é que eu acentuo? Conto 3. 1, 2, 3. O acento cai lá atrás. Então, fica que sai, tá? Vou botar um asterisco aqui, porque vai acontecer um fenômeno, né, na segunda pessoa do singular. Então, deixa quieto, depois eu volto nele. Tá? Terceira pessoa do singular. A vogal temática vai ser um epsilon, porque a desinência é tai, né? Então, não começa com mi ou com nu. Para acentuar, eu conto 3 casas. 1, 2, 3. O acento cai lá atrás. E aí fica erquitai. Erquitai. Ok? Ele vai ou ele vem. Primeira pessoa do plural. A vogal temática vai ser um omicron, porque a desinência começa com mu, né? Vai ser metá, ou meta, tanto faz. Mas enfim, essa desinência. E aí na hora de acentuar, agora a acentuação vai ser um pouquinho diferente, porque a desinência tem 2 sílabas, meta. Então eu vou contar aqui 2 sílabas, né? 1, 2, 3. Então o resultado final, ercômeta, ercômeta. Segunda pessoa do plural. A desinência, a vogal temática é um epsilon, né? E a desinência ste, né? Sigma, θ, epsilon. Então a acentuação conta 3, né? 1, 2, 3. A acentuação cai lá atrás. Então junta tudo. Erquiste. Erquiste. Difícil de falar, né? Tem esse sigma e esse θ. Erquiste. Vós ides, vós vindes, né? Vocês vão, vocês vêm.
terceira pessoa do plural. A vogal temática é um omicron, porque a desinência começa com nu, né? Vai ser um tai, né? Nu, tau, alfa, iota. E aí, para acentuar, eu conto 3, né? Então, 1, 2, 3. O acento cai lá atrás, né? E aí eu junto tudo. Ercontai. Eles vão ou eles vêm. Ercontai. Tá? A terceira pessoa do plural não vai ter nenhuma alteração como acontecia na voz ativa. Lembra? Que tinha toda uma alteração e gerava outra coisa. Na voz média isso não vai acontecer. Mas vai acontecer na segunda pessoa do singular. Por quê? Porque eu tenho essa situação aqui, né? Que sai. E aqui eu tenho um sigma, que é um sigma intervocálico. O que isso quer dizer? Inter, entre, né? Vocálico, vogal, né? Então, um sigma entre vogais, né? Então, ele está entre o epsilon e o alfa. E isso no grego, no grego ático, né? Que é o que a gente está estudando, esse sigma ele tem a tendência de cair, de deixar de existir. Então ele vai embora. E aí fica essa situação aqui. Eu tenho um encontro da vogal epsilon com esse ditongo aqui, ai. Então eu tenho esse encontro de vogais e a gente já viu que quando acontece esse encontro de vogais, normalmente acontece uma contração. Então, contração nem sempre vai acontecer em verbos contratos, a gente já viu. Ele também pode acontecer em outras situações. E as regras de contração são as mesmas. Então, a gente tem a tabela de contração, que é super importante, ajuda a gente a beça. Se a gente for olhar na tabela, quando eu dei os verbos contratos lá no início do curso, eu montei essa tabela no quadro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem naquela aula, peguem aquela tabela, anotem aquela tabela, porque ela é muito importante, ela vai servir para qualquer tipo de contração. E se eu for lá naquela tabela, eu vou ver que quando eu tenho um encontro do epsilon com esse ditongo ai, o resultado que eu tenho é um eta, tá? Que é a versão alongada da vogal epsilon, né? O som alongado. Então, epsilon é um som breve de E, o eta é um som longo de E, tá? Então, quando eu tenho encontro do epsilon com o alfa, né? O epsilon se alonga e vira um eta. E como esse alfa tá num ditongo, né? Ai com iota, esse iota vem para baixo como um iota subscrito. Então fica assim, erque, tá? E não erquesai, como deveria ser, tá? Em outros dialetos vai ser erquesai, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui no ático, né? No ático vai haver esse fenômeno. O sigma intervocálico cai, vai embora. Eu tenho um encontro do epsilon com o ditongo ai, né? E aí eu vou ter a contração gerando o eta com iota subscrito, tá? Erque. Isso vai acontecer em todos os verbos na voz média. Para facilitar a vida de vocês podem simplesmente assumir que eu repito a raiz, né, na hora de conjugar e depois adiciono o eta com iota subscrito, porque vai ser assim em todos os verbos, tá? Se vocês não quiserem decorar toda a evolução, né, do que acontece, eu acho importante saber, vocês podem simplesmente decorar isso, né? Então eu repito a raiz do verbo e adiciono o eta com o iota subscrito. Erque. Então, repetindo, conjugação do verbo erkomai na voz média, primeira pessoa do singular, erkomai. Segunda pessoa do singular, erke. Terceira pessoa do singular, erketai. Primeira pessoa do plural, erkometa. Segunda pessoa do plural, erkeste.
e terceira pessoa do plural, komtaj. Para finalizar, vamos ver a conjugação no imperativo, tá? Isso aqui é presente, né? Presente de voz média. Também vai ter imperativo na voz média. Também vai ter o mesmo sentido de dar uma ordem. O imperativo, a gente viu que o imperativo em grego, ele existe na segunda pessoa e na terceira pessoa, no singular e no plural, né? Mas que na terceira pessoa ele tem um sentido um pouco diferente, a gente vai ver só mais tarde. Então, por enquanto, a gente está vendo a conjugação na segunda pessoa, do singular e do plural. Então, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. A regra para conjugar é a mesma, a gente repete a raiz, né, e adiciona a vogal temática, né, e a desinência. A desinência vai ser U. Ele não vai ter uma vogal temática, né, vai ser a raiz junto com a desinência U. Para acentuar, né, eu conto 3 casas. Esse ditongo ele contaria como 2, né? Então fica 1, 2, 3. Mas de qualquer maneira não vai fazer diferença, né? O acento vai cair na primeira sílaba de qualquer maneira. Erco, né? Então junto tudo fica erco. E a segunda pessoa do plural, assim como na voz ativa, ele vai ser igual à conjugação do presente, né? A forma do verbo é a mesma, né? A vogal temática é a mesma, epsilon, e a desinência também é a mesma. Então eu acentuo, né? Eu conto 3 casas, o acento cai aqui atrás, e aí eu junto tudo. Erkiste, tá? Então repare, é o mesmo verbo no imperativo, segunda pessoa do plural do imperativo e segunda pessoa plural do presente. É o mesmo verbo, tá? Erkiste. Então, erco, imperativo, segunda pessoa do singular. E erkiste, imperativo, segunda pessoa do plural, todos dois de voz média. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso, tá? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Semana que vem também não vai ter tradução de texto. A gente vai continuar vendo matéria nova. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.